Olá, alunos! Estamos aqui na nossa tutoria interativa de hoje. Hoje estou eu, Edna, tutora do curso de vocês, e o professor Guilherme, que é o coordenador do curso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do PL, tirar algumas dúvidas, explicar um pouquinho mais sobre essa fase 2 do trabalho do PL, que é o ensaio fotográfico, o que vocês devem entregar, quando entregar, para que não fiquem essas dúvidas mais para vocês. E envie também algumas dúvidas, algumas questões que ainda tenham para vocês, que a gente responde agora aqui ao vivo também, para ajudar vocês nessa construção. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme, coordenador do curso também. Estou aqui para ajudar hoje a tirar algumas dúvidas sobre o PL da revista F. E vocês já estão aí nas fases finais, né, para a postagem do trabalho. Então a ideia hoje aqui é a gente pensar mais já nessa etapa final do trabalho, né? Vocês tiveram uma outra tutoria interativa onde se discutiu questões mais iniciais do PL, o que deveria ser tratado, como é que eu poderia fazer a reportagem, as fotos que eu precisava tirar, enfim. Agora a gente vai pensar já mais na etapa de edição, finalização do material e postagem, né, Edna? Que eu acho que é uma questão que frequentemente também aparece, né? Como que eu posto, onde é que eu tenho que ir para postar o trabalho, o que tem que ser colocado lá, como é que eu faço o arquivo, essas coisas todas, né? E aí a gente tem a possibilidade também de interação com vocês pelo Instagram. A gente está com um probleminha técnico, né? Porque o YouTube só permite transmissão ao vivo quando a gente tem mais de 1.000 inscritos. A gente está com 818. Então, você que está assistindo aí, se quiser voltar a assistir no YouTube, ajude a gente a compartilhar a página, né? A ter mais seguidores na página, que a gente consegue também voltar para lá, tá? Nesse meio tempo, a gente está usando o Instagram. E aí, vocês podem mandar questões também pelo Instagram. A gente vai tentando responder aqui ao vivo para poder ter essa interação. Acho que é isso. Acho que é isso. Só para a gente começar, só lembrando que o ensaio fotográfico que vocês têm que entregar, a entrega começa no dia 27 agora de maio e vocês podem entregar até dia 14 de junho, então ainda tem um tempinho para vocês finalizarem. O tema ficou, conforme a professora falou na aula interativa também, é um tema livre, mas que tem alguma relevância, que vocês olhem para a sociedade, né? Que tem esse olhar social no trabalho de vocês. Vocês têm que produzir 15 imagens. Normalmente, quando vocês vão produzir, acaba saindo mais. Tem gente que produz 20, 30 imagens, mas aí vocês vão ter que fazer uma seleção dentro do critério de vocês, mesmo do tema de vocês e enviar para a gente as 15 imagens. E junto com essas imagens, vocês têm que enviar um resumo, né? É um texto onde vocês vão explicar esse tema. E como é um texto jornalístico, tem que ter tudo certinho lá. O título, todos os elementos que tem lá na página do PL explicando. Lá naquele documento de orientações gerais, ele tem um exemplo. Deixa eu só pegar aqui. Sim. E tem todos os critérios como vocês devem fazer esse texto, né? Então, ele tem um modelinho lá do ensaio fotográfico, a editoria, vocês têm que colocar qual que é a editoria, né, que é o ensaio fotográfico, a manchete, que tem que ter de 50 a 100 caracteres, a gravata de 100 a 150 caracteres, o crédito, que tem que ser o nome de vocês, que foram vocês que produziram tanto as fotos quanto o texto, e aí o texto de vocês, que é até 500 caracteres. Então, é um texto bem curtinho, onde vocês vão explicar, né? Explicar essa proposta do ensaio, o que levou essa proposta. E sempre trazendo nomes, localizações, informações que o leitor... Lembrando que o leitor de vocês não necessariamente conhece o assunto, ou conhece o local, ou conhece a história. Então, vocês têm que ser claro o suficiente para que quem vá ler consiga compreender também o que vocês queriam passar ali. Então, tanto as imagens devem ser claras e bastante ilustrativas, trazer informações, quanto o texto também. E aí, esse documento, então, vai ser no Word. Então, quando vocês forem postar lá na página do Universo, vocês têm que postar 16 arquivos. 15 arquivos em JPG, né? Isso. São os de imagem, e mais um em Doc ou DocX, que é em Word, com esse texto que vocês vão produzir. Isso, daí tem algumas descrições que estão lá nas orientações do PL, que vocês também devem se ater, porque isso vai ser usado depois como critério de avaliação do trabalho, né? Que vocês têm que incluir um texto com manchete, né, o título, a gravata tem uma quantidade limite de caracteres, de 100 a 150 caracteres, depois o texto, que é o nome, né, o crédito, depois o texto com 500 caracteres e mais as 15 fotos. Então sigam exatamente o que está descrito lá nas orientações, porque daí você não vai perder ponto na hora
do processo de avaliação. Então, é uma maneira da gente tomar o cuidado. E daí, as fotos, elas têm que ter qualidade, né? Tem que ser fotos feitas por vocês, né? Então, não pode pegar foto da internet, não posso pegar foto de uma assessoria de imprensa, né? Ou uma foto que eu fiz para um outro trabalho, não dá. Tem que ser uma foto feita exclusivamente para este trabalho. Obviamente que ele tem que estar dentro de uma proposta de PL, né? Do nosso PL, da linha editorial do PL. E essas fotos têm que ter relação entre elas também com o texto. Então, elas precisam ter uma coerência aí, essa produção toda, senão vai ficar estranho. Isso é importante frisar que o professor Guilherme falou, que as imagens têm que ser inéditas para esse trabalho. Então, por exemplo, eu já fiz uma imagem que eu publiquei numa reportagem em março, não pode ser usada. Porque daí, quando o professor for acessar, ele pode localizar e ver que vocês já usaram essa imagem. Essa imagem é de outro trabalho. Então, tem que ser imagens para esse trabalho, até porque, como a gente já mencionou na aula interativa também, alguns trabalhos são selecionados para serem postados no nosso blog da Revista F. Então, a gente não pode pegar imagens que já foram utilizadas em outros locais, né? Porque vai ficar parecendo uma cópia de outro local. Então, as imagens têm que ser produzidas por vocês para esse trabalho, imagens inéditas, novas, produzidas por vocês. Então, não pode, mesmo que tenham sido feitas por vocês anteriormente, não pode ser usada agora. Isso aí. E aí, Edna, quais são as questões mais recorrentes nesse PL? A principal questão desse PL, por ser um ensaio fotográfico, os alunos questionam muito como construir esse. Tem que construir um texto onde explique a proposta do ensaio. Mas como construir esse texto? É um resumo, tem que ter entrevistado. Essa acho que é a principal dúvida Tá. deles. As imagens eles até têm algumas dúvidas, mas depois eu passo. Mas acho que o principal é o texto. Como construir esse texto para o PL? A ideia é que seja um texto que complemente informações das fotos. Então, você não vai fazer uma descrição da foto dizendo exatamente o que a foto já está trazendo. Não faz sentido. Mas, por exemplo, você vai fazer um ensaio, então você precisa fazer uma contextualização daquele espaço, daquele ambiente, enfim, daquilo que você está fotografando, né? Então, trazer questões históricas, referências, do que se trata, talvez explicando ali por que foi realizado um ensaio sobre aquilo, sobre aquele fato, sobre aquele evento, sobre aquele espaço, né? Então, é mais com esse sentido, né? E, é claro, ele é um texto, portanto, informativo, né? Então, ele tem que seguir todas as normas, né? Um texto mais formal, né? Ele tem que ser um texto com informações, ele tem que ser um texto com informações checadas, não pode ser um acho, ouvi falar, ou alguém me disse. É um texto no qual vocês têm que estar muito bem embasados. E, eventualmente, você pode citar uma fonte, né? Então, segundo dados da prefeitura da cidade tal, o espaço foi inaugurado não sei quando, não sei aonde e tal, né? Então, quer dizer, traga referências sempre que for necessário dar credibilidade para as informações que você está trazendo, né? E aí um texto interessante, bem escrito, né? Enfim, tomando cuidado com as questões ortográficas, isso também é critério de avaliação. E falando em critério de avaliação, né, Edna? A gente podia explicar um pouquinho desses critérios também para eles, né? Isso. Só antes, uma outra parte do trabalho que eles sempre questionam, professor, é Hum, sobre as imagens. A gente tá. sempre pede, a gente fala, eu já falei, a professora Márcia falou, e agora você mencionou também, sobre a qualidade das imagens. Daí o que os alunos questionam é que eles não receberam o kit ainda. Sim, E aí, normalmente, um ou outro tem alguma câmera ou normalmente é celular. E sim. eles perguntam se isso vai garantir uma qualidade ou o que fazer para tentar chegar numa qualidade. O celular hoje em dia ele já te permite, né, fazer boas fotografias, né, boas imagens. E aí dá para usar o celular, portanto, para fazer, né? Eu tenho uma câmera fotográfica profissional, sempre posso usar, pode usar também. Então fica a critério do aluno, né? Bom, não tenho celular, não tenho câmera, o que que eu faço? Bom, aí você tem que emprestar o celular de alguém, né, para fazer as fotos. Pode ser do pai, mãe, amigo, irmão, enfim, que te empreste o material para você poder executar esse trabalho aí, tá? Então, fazer uma boa foto, né? Isso vocês estão vendo, ouviram na disciplina de imagem e construção social, questões relacionadas, questões técnicas, né? Relacionadas ao enquadramento, à luz, aspectos que são importantes, mas aí o equipamento te ajuda nisso também, e depois você tem um trabalho de edição, né? Por meio
do software da Adobe, o Photoshop, que está disponível para vocês também. E aí vocês podem usar para fazer edição, fazer correção de cores, enfim, né? De luz. Isso aí tá descrito naqueles cursos da Adobe, que tá para os alunos lá também, na própria disciplina do PL, né? Eles têm acesso lá ao esse conteúdo desse curso também, né? E ali vocês podem ajudar a melhorar ainda mais a foto, tá? Isso. E aí, sobre os critérios de avaliação, a gente usa como base 5 critérios, assim, né? Que acabam envolvendo outros, mais 5 bases. O primeiro é sobre o conteúdo jornalístico, que o trabalho de vocês tem que atender ao interesse do público, né? Do público-alvo, o público da revista. Tem que conter as orientações necessárias e apresentar uma conexão com as disciplinas que vocês estão fazendo. Nessa fase, vocês estão fazendo a imagem, construção social e estudos sociais. Por isso é que a gente pede que o trabalho tenha alguma relação social, assim, que tenha alguma relevância, tá? Que vocês tenham esse olhar social para o trabalho de vocês, justamente pelas disciplinas que vocês estão estudando. Então, vai ser analisado esse conteúdo jornalístico, o conteúdo que vocês produziram como conteúdo jornalístico, em que medida ele é apresentado como conteúdo jornalístico. E aí, acho que nisso até, não sei se você quer complementar alguma coisa. Pensem sempre, gente, em questões atuais, né? Temas temas que têm relevância social, né? Texto é baseado, obviamente, em fatos, né? Em ocorrências verdadeiras, né? Do cotidiano. Então, isso também é importante. E questões que muitas vezes não são retratadas ou não são ditas aí, não estão, vamos dizer, adormecidas aí. O papel do jornalismo é justamente esse, né? Dar visibilidade para certos fatos, certos assuntos, temas que às vezes não ganham esse espaço na esfera pública. Então, nosso papel é justamente dar relevância para isso, ou chamar atenção para certas situações que não estão muito claras. Por exemplo, problemas, né, estruturais de uma escola, de um museu, né, de um espaço Prédios público, abandonados. prédios abandonados, ou problemas relacionados a pessoas em situação de rua, ou questões relacionadas à Segurança. segurança, né? Então, que tipo de ensaio eu posso fazer em cima disso, né? Que são questões relevantes, importantes, tem a ver com uma demanda por informação, né? Que as pessoas muitas vezes não têm, ou pessoas que passam num determinado ambiente, mas nunca notaram que aquele espaço tem alguma coisa importante que pode ser dita a partir de fotografias. Então, o nosso papel é justamente esse. Isso. Daí o segundo critério é a conexão com a linha editorial da revista. Então, nesse PL, nessa etapa agora, a linha editorial é do ensaio fotográfico. Então, ele tem que estar dentro das características do ensaio fotográfico, tanto as imagens que vocês vão produzir, que precisam retratar, é como se ela estivesse contando uma história, como o professor falou. Ah, é um prédio que está abandonado, mas qual a importância desse prédio, onde ele está localizado? Então, ele precisa contar isso não só através do texto, mas através das imagens, contar isso para o leitor. Então, precisa ter essa conexão com a linha editorial. Ele tem que estar num formato adequado dentro da linha editorial do ensaio fotográfico. Não sei se é isso. Isso aí. E aí a qualidade gráfica e técnica, né? Que vai avaliar a qualidade das imagens que vocês vão produzir. E aí, como a gente falou, não é só a questão de equipamento, é uma questão de luz, de enquadramento, da imagem ser relevante ou não, da imagem trazer informações ou não também. Então, das imagens serem diversificadas também, tem alguns alunos que acabam enviando imagens do mesmo local, mas de ângulos diferentes, então não está trazendo novas informações, a imagem acaba sendo repetitiva, então tem que cuidar com isso também. Tem que ter originalidade na imagem de vocês, entre outros elementos que os professores vão avaliar, tanto na construção das imagens quanto na do texto também. Isso aí, a gente até já falou da originalidade, né? Quer dizer, Isso. Aí a originalidade é outro aspecto, como a gente já falou, tem que ser um trabalho inédito, tudo tem que ser produzido agora e para o PL, não pode ser retirado de outros lugares ou ter sido publicado por vocês anteriormente, tá? E aí o último critério são as características e orientações da postagem. Então o trabalho de vocês tem que estar dentro do que foi solicitado. Esse é o principal ponto, assim, é um ponto que vai ser avaliado. Ele tem o título, tem a manchete, tem a gravata, tá tudo certinho formatado,
o número de caracteres atende ao que foi solicitado, o número de imagens está adequado de acordo com o que foi solicitado. Então, tudo isso vai ser avaliado também. Não é só o conteúdo, mas a formatação também, o que foi exigido do trabalho, se vocês conseguiram cumprir ou não. Viu, Edna? A gente tem algumas participações aqui que eu estou olhando no celular aqui. O Marcelo está perguntando a PL de qual curso? Sou aluno de jornalismo, bacharelado de jornalismo. Então é o PL Revista F, tá, Marcelo? Isso, esse é o PL da revista F, a fase 2 agora que os alunos estão construindo um ensaio fotográfico. Então, tem alunos que estão fazendo esse PL e tem alunos que estão produzindo um outro PL que é de uma outra UTA. Mas esse que a gente está mencionando agora é o da revista F. Tem bastante gente conectada aqui. O Fabiano perguntando se o Lightroom é melhor para editar fotos. Pode ser, Fabiano. É uma ferramenta também para edição de imagens, mais elaborada, eu diria, né? O Photoshop te permite fazer edições. Para quem tem menos familiaridade, talvez com o pacote Adobe, o ideal é o Photoshop. Mas se quiser usar o Lightroom, fica à vontade, dá para usar também. Aqui o Sérgio. Que bom que está essa transmissão, está sendo ao vivo, facilita muito, façam sempre. Valeu. A Sagiroto, desculpa, não é Sérgio, Sagiroto é uma aluna aqui, deve ser o sobrenome dela. E tá pedindo transmissão também no PL da Entreverbos, Edna. Logo tem também, né? A gente teve esse problema com o YouTube, né? Com o canal do YouTube. E aí agora a gente achou essa nova possibilidade pelo Instagram, que fica até mais fácil para os alunos acessarem do celular. Muitos alunos relataram isso, que pelo Instagram acaba sendo um pouco mais acessível, porque a maioria tem o Instagram. Então, de repente, a gente faça um outro da Entreverbos para tirar as dúvidas que ficaram também. Dá pra gente testar. Numa dessa, pessoal, Sim. se vocês gostarem mais do Instagram, se for mais fácil para vocês, a gente pode A fazer. gente pode manter. Mantemos as tutorias interativas sempre pelo Instagram, né? Agora, enfim, aí é uma questão de audiência. Se der mais audiência no YouTube, se der mais audiência no YouTube, a gente vai usar o YouTube. Se der mais audiência aqui no Instagram, a gente fica por aqui também. O Fabiano disse que não estava perguntando, estava afirmando, confirmando. Beleza, Fabiano, pode ser também, tranquilo. O Fabiano provavelmente já trabalha com esse tipo de ferramenta, né? Já é Quem já fotógrafo às usa a vezes e ferramenta, tal. às vezes tem um pouco mais de facilidade. Sim, verdade. Isso aí. Bom, continuando lá então, tem mais questões aqui. Sagiroto, aqui é bom que podemos assistir pelo celular, andando de um lugar para o outro. Dá mais mobilidade. O YouTube também permite isso, né, É, Edna? o YouTube também Dá para permite, fazer. mas acho que as pessoas estão muito mais conectadas ao Instagram dia a dia, né? É uma ferramenta mais de dia a dia deles, por isso que essa facilidade. E acho que a qualidade do vídeo também acaba ficando melhor, né? Então, o pessoal acaba usando aí. Muito bem, que mais? Precisamos falar Perguntem aí, pessoal. Podem mandar as questões e tal. Eventualmente eu vou dar uma levantadinha aqui para ler as questões de vocês. Mas podem mandar, a gente vai tentando responder, né? Se tiverem dúvidas sobre postagens e tal, sobre o que tem que fazer e tal, e se tiver, não entendeu, a gente repete aqui também, não tem problema nenhum. A postagem, como eu falei, é até dia 14. Vocês têm que entrar na página do PL. Tem um link lá, trabalhos, e é ali que vocês vão anexar. E os arquivos são 16 arquivos, parece bastante, mas vocês têm que anexar todos antes de enviar. Porque só tem uma tentativa no envio. Uhum. E caso vocês percam a data do PL, aí tem a possibilidade de segunda chamada. Só que aí tem taxa, é um serviço que tem que ser solicitado. Então, tentem postar até dia 14/6, até para não ficar essa confusão, não acabar se perdendo no prazo ali também. Isso. Lembrando que o PL, ele é uma disciplina à parte dentro da UTA, tá? Vocês, portanto, serão avaliados exclusivamente pelo PL. O PL não vale, antigamente valia nota para disciplina, agora não vale mais. Então, a nota que você obtiver no PL é a nota que vale para a disciplina de PL. Qual é a média? A média é 7. Não obteve média 7 no trabalho, vocês receberão as avaliações logo mais. Os professores vão também apontar às vezes alguma questão, algum problema. E para aqueles que tiveram nota menor que 7, podem fazer o ajuste e vai para o exame. Né? E aí no exame a média cai para 5. Tá? Se eu não passar no exame, aí reprovou. Aí vai ter que refazer, de fato, o PL num outro momento. Tá?
E só lembrando que tiveram alunos que perguntaram, no exame vocês vão postar o mesmo trabalho, vocês vão fazer as correções necessárias, não precisa fazer um novo trabalho com outro tema, com outro texto. Vocês vão corrigir o que precisa ser corrigido, de repente fazer novas imagens, depende, né, do que for ali avaliado, e aí vocês postam de novo este mesmo trabalho para uma nova avaliação. Então, vocês têm essa possibilidade de corrigir, de reformular o trabalho e aí postar novamente lá no período do exame. E todas essas datas estão lá na página do PL, né? Tem sempre o cronograma de avaliações, calendário. Vocês abrindo esses links, né? Esses documentos, tem todas as datas lá de postagem do PL, segunda chamada, exame, todas essas datas necessárias. Isso aí. Lembrando que na página, vocês vão, portanto, entrar na página do Univirtus, tá? Lá na página do Univirtus, você vai clicar no PL Revista F ou Projeto Laboratorial Revista F e ali você vai postar o teu material. Você vai lá no link Trabalhos e ali ele tem um espaço para você anexar arquivos. Aí você vai anexar os 16 arquivos que a Edna já falou aqui, tá? E aí, pessoal, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, mesmo que a gente não consiga sanar agora aqui, ou a dúvida surgiu na hora que eu estava postando, não sei como é que faz, vocês podem mandar pelo link tutoria, tá? Mas é muito simples, é tudo muito simples lá. É como anexar arquivo para enviar e-mail, por exemplo, tá? É bem tranquilo, vocês conseguem subir lá e está resolvido. Tem pergunta aí, né, Edna? Tem. A Aline perguntou se ela não postar o PL, depois ela pode postar no período de exame? Não porque fica fechado a janela de postagem do PL no período regular, ele fica aberto por um período ali, depois ele fecha. Se você não entregar o teu trabalho no período regular, você está reprovada, tá? Porque daí não tem como a gente considerar para exame. Então, o que você pode fazer daí é pedir segunda chamada, tá? Uma segunda chamada para postagem, dá também para fazer, só que daí tem custo. Aí vocês têm que pagar para daí abrir no sistema para vocês poderem fazer a postagem. Então, o ideal é não deixar para depois do período regular, tem que postar ali na hora, senão é zero e aí está reprovado. O exame é uma possibilidade de correção, né? Sim, não exatamente. de postar. Aí o Fabiano falou que ele não entendeu, só confirmando aqui. Tá. Tem que fazer um resumo do assunto e enviar as 15 imagens. Veja, não é um resumo do assunto, tá? É um texto complementar ao ensaio. Então, é um texto que você vai explicar um pouco, vai contextualizar aquele assunto, o tema, o ambiente, né? Pegando aspectos, às vezes, históricos, dados sobre aquele espaço, personagens, enfim, dados que estão aí disponíveis, às vezes, por prefeituras, outros órgãos e tal, que podem ceder dados sobre aquilo, quantidade de pessoas que passam por ali, visitantes, ou algum fato, alguma questão inédita, uma questão inusitada sobre o ambiente, né, que você pode retratar ali também, mas esse texto tem que estar associado ao conteúdo das fotos. E o que mais que ele perguntou, Edna? E ele perguntou também se depois tem que formatar o PL. Essa também é uma dúvida dos alunos, até por isso eu voltei aqui. Eles fazem as fotos, fazem o texto e eles perguntam se tem que fazer alguma formatação depois de tudo isso. Alguma diagramação, algo assim. Tá. Não precisa. Vocês vão mandar só o texto no Word ali, no próprio documento de Word, né? Vocês vão postar ele num doc. E sigam lá os critérios, os parâmetros de formatação, tá, pessoal? Então, lembrando, lá nas orientações vocês têm isso no ensaio fotográfico, lá tá nas orientações do PL. É aula 1 que está na sala do PL. Vocês têm que indicar editoria, manchete, gravata, crédito, texto e daí as fotos que vão entrar, que é isso que vocês têm que postar lá. A publicação desse material, para aqueles trabalhos que obtiverem nota acima de 90, tá, vai acontecer no blog da Revista F. Aí, se você quiser acessar o blog, tem um link lá nas orientações do PL, mas se você quiser ir direto, dá para entrar no site mediaçãouninter.com.br, mediacauninter.com.br, que é o nosso portal de notícias do curso de jornalismo. Lá dentro vocês têm na coluna da esquerda, olhando ali de frente, né, a coluna da esquerda, vocês têm lá as últimas notícias postadas no blog. Aquele conteúdo todo ali é material que foi feito no PL da Revista F de outros momentos. Então, as melhores produções acabam entrando ali depois também. É claro que isso também acaba virando portfólio, né, para vocês apresentarem depois para alguma empresa, para alguma organização, enfim, espaço que vocês queiram depois se candidatar para trabalhar, enfim, né. Então, a ideia é que seja um espaço de aprendizado, também um espaço de visibilidade para os nossos alunos, das produções, da qualidade dos trabalhos dos nossos alunos,
e posteriormente um espaço também de visibilidade para vocês, né? Para vocês poderem usar isso depois como uma ferramenta para conseguir se empregar nos ambientes aí dentro dessa área. Isso. Mas então, só confirmando para o Fabiano, então, a princípio, vocês entregam mesmo esses documentos fragmentados, assim, né? Aí, caso seja selecionado, aqui, o que o pessoal da revista F faz toda essa diagramação, essa formatação, é feita por eles. Vocês não precisam fazer isso nesse PL. Isso aí. Não sei se temos mais alguma outra questão. Quer dar uma olhadinha lá, para ver se nós não temos mais perguntas. Que mais, pessoal? Bom, aí vocês têm alguns modelos também desse PL já feito, tá? Que são essas produções que estão lá no blog da Revista F, naquele ambiente que eu falei para vocês. Mas dentro do próprio documento, que é esse documento aqui, ó, vocês podem acessar lá na página da revista, que é o documento de orientações do PL, vocês vão ter exemplos também de produções já feitas, tá? Então aqui, ó, né, são modelos de notícias feitas para o blog. E, dependendo da qualidade do trabalho, ele também entra num outro produto nosso, que é a Revista F. Então, você tem o blog da Revista F, que é o material lá disponibilizado em forma de blog, né? E você tem também a revista, que o material também pode entrar numa seção específica lá da revista, que é a seção Brasil de Todos os Cantos. Então, você acaba entrando junto com o material também aqui do presencial, né? Num veículo fechado, um formato fechado, né? Em revista. E vocês podem acabar tendo material publicado lá também. E daí toda vez que o material é publicado, seja no blog, seja na revista, a gente avisa também vocês, né? Envia lá o link, dizendo, teu material foi publicado na revista tal. Então, isso, a gente avisa os alunos e os polos, o polo também, mandando o link para vocês acessarem lá e verificar. Isso. Então, o ideal é caprichar no trabalho, né, pessoal? Evitar, né, sempre o plágio. Plágio não pode, né? Material que já foi feito por outra pessoa, foi publicado em outro lugar. Em outro momento isso não pode, tá? É 0 na hora para o aluno. A gente tem feito aqui a busca sempre. Eventualmente vem um trabalho ou outro com plágio. Mas eu não sei o que é plágio. Então dá uma olhada lá na própria página do PL ou qualquer página de qualquer disciplina, nos materiais complementares ali. Material complementar, né? Material complementar. Embaixo vocês têm lá dicas sobre plágio, orientações para plágio e tal. Dê uma olhada nesse documento para evitar cair no erro de acabar pegando o material e copiando e colando lá de uma forma que não é aceita, né? Senão a gente acaba se complicando também, porque é crime, né? O plágio ele é um crime, é um tipo de crime. E aqui na instituição ele por determinação do regimento interno da Uninter, é nota 0 mesmo para o aluno, né? Então, evita aí qualquer problema para você. É isso. Acho que estamos encerrando por aqui, então, né, pessoal? Lembrando que essas tutorias interativas, elas acontecem todas as quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui porque a professora Mayra, que geralmente que é quem coordena a tutoria interativa, não está muito legal, e aí eu vim aqui para substituir ela. E a Edna, que é a nossa professora tutora aqui do curso, também está sempre acompanhando vocês, respondendo também questões pelo link tutoria, né, Edna? Sempre está lá respondendo vocês. E a gente fica à disposição para sempre tentar responder o máximo de questões possíveis. Aproveitem esses momentos justamente para fazer essa interação, mandar questões, mandar perguntas. Vocês podem mandar perguntas antes da tutoria acontecer, a gente vai ler aqui também ao vivo, né? Para já deixar aqui previamente marcado o que será respondido para vocês. Mais uma questão, né? Só uma última que surgiu aqui, a Camila, ela perguntou se eles podem mandar o trabalho para algum professor dar uma olhada antes da postagem. Camila, não tem como, porque se todo mundo fizer isso, a gente não vai conseguir dar conta do trabalho aqui, né? De fazer essa correção toda. Então, o ideal é seguir exatamente todas as orientações, tudo está descrito aqui no PL, aproveitar esse momento agora aqui para tirar todas as dúvidas, ou nas aulas interativas. Então, vocês têm 3 momentos para fazer essa interação. Uma maneira é aulas interativas, que vocês têm às sextas-feiras, né, transmitida ao vivo. Vocês podem lá pelo chat mandar questões, os professores vão responder. Para cada PL, a gente tem um encontro, Edna, ou são 2 encontros na aula interativa? Para cada fase, 1. Para cada fase, vocês têm um encontro, então, com o professor. Tá? Além disso, vocês têm a tutoria interativa, que é esse momento aqui que a gente faz essa aula ao vivo, sempre às quintas-feiras, às 18 horas. A gente sempre avisa antes, né, manda um calendáriozinho para vocês saberem quais são as tutorias que vão rolar. E a outra maneira é a tutoria o link da tutoria, que fica disponível no Univirtus. Pode mandar questões por lá, a gente tenta responder, tá?
Mas, infelizmente, a gente não tem como revisar antes o material de vocês, porque o volume de trabalho seria muito grande e a gente não teria como dar conta. Beleza? É isso? Então, pessoal, uma satisfação ter falado com vocês aqui. A gente se vê numa próxima tutoria interativa. Edna, vem cá para dar tchau para a turma também, para a gente se despedir do pessoal. E, enfim, a gente fica aqui à disposição. Espero revê-los aí ou receber mais questões aí de vocês. Isso, qualquer coisa a gente continua lá no link da tutoria. Acho que a maioria dos alunos já conversa comigo. Se tiver, não dá para mandar o trabalho inteiro, mas se ficar com dúvida ali na formulação do título, alguma coisa, mande ali dúvidas pontuais, que ou eu respondo, ou o professor Guilherme, ou algum professor está sempre ajudando, orientando. E até a próxima, né? É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.